Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, e hoje vamos ouvir e saber de uma história muito bonita sobre resiliência da natureza, sobre a importância de pensar na restauração florestal e tudo que vem junto com ela. Para me ajudar a contar essa história, eu convidei hoje a pesquisadora do IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, e que coordena a Frente de Biodiversidade, a Simone Tenório. Tudo bom, Simone? Tudo bem, Paulina. Fico super feliz pelo convite e para mim é uma satisfação, né, que venho te acompanhando. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu estou super feliz e vamos falar a respeito. Vamos falar sobre... Bom, já vou começar na história. A gente vai ouvir um trechinho dessa novidade que a gente vai contar essa história aqui. O que vocês ouviram agora há pouquinho é um trechinho de um verdadeiro som direto da mata. Gravadores na floresta estão investigando a presença de fauna em áreas reflorestadas e conservadas da Mata Atlântica. E é esse projeto que a Simone vai contar para a gente. Simone, onde é essa região que a gente está falando, de que vocês estão trabalhando, e quando começou primeiro a questão do reflorestamento? Bom, a região que a gente está falando é o Pontal do Paranapanema, né? Extremo oeste de São Paulo, fica ali na divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul, e é uma área tem uma história muito rica, né? Muito antiga também, existia a grande reserva do Pontal, e durante o decorrer de muitos anos houve uma distribuição de terras, ao mesmo tempo houve um conflito por terras, com os movimentos, né, o movimento MST, por posse da terra. Houve um histórico muito forte de desmatamento, até o uso de agente laranja para desfolhamento, então tem uma história muito forte, muito intensa, e houve uma redução muito grande na floresta original, né, no que se tinha de Mata Atlântica do interior originalmente. Então, houve o que a gente chama de uma fragmentação imensa, né? A gente até tem alguns mapas históricos, né, mostrando como foi essa degradação e a quantidade do que sobrou de vegetação. E tem duas áreas super importantes que são unidade de conservação, né, que é a Estação Ecológica Mico-Leão Preto e o Morro do Diabo, o Parque Estadual do Morro do Diabo. Então, essas áreas, elas viraram, né, os santuários, elas são a memória dessa vegetação, dessa floresta que existiu antigamente, que hoje ela está bastante fragmentada, mas com espécies super importantes. Você falou uma palavra bonita, né? A memória. Aí vem duas importâncias para destacar, né? Unir ambientes, né? Unir essas áreas fragmentadas traz benefícios não só para a fauna, né? Que outros benefícios podem ser colocados, ou seja, não só de ampliar a área, né? Antes que uma, sei lá, por exemplo, o mico-leão preto ficava ilhado em um capãozinho só de floresta, mas aí ele pode se distribuir de uma maneira melhor, né? Um trabalho que a Gabi Rezende, né, vem fazendo, super legal. Mas quais são os outros benefícios, né, quando você começa a conectar essas áreas, Simone?
Bom, a fragmentação, ela causa isso, né, que você estava comentando, se transforma em ilhas, né? A gente fica com aquelas ilhas, com as populações ali naquele local, sem poder fazer essa movimentação e a troca gênica. Inclusive, tem uma falsa impressão que as aves conseguiriam, porque elas voam, e não é bem assim, É né? mesmo? Olha só. Não, porque aves de pequeno porte, por exemplo, elas não têm como voar grandes distâncias, elas têm uma capacidade de voo mais reduzida, né, de resistência. Então, algumas espécies elas não vão fazer esse deslocamento se você tiver um fragmento. A tendência é que elas fiquem ali se reproduzindo entre elas e as populações elas vão desaparecendo, né? Quando a gente promove a conectividade, você consegue fazer o fluxo gênico, né, fazer essa possibilidade para a fauna, né? Mas também para a própria sobrevivência dos fragmentos. Porque o que acontece? Quando você tem um fragmento isolado ali, né? O próprio efeito de borda, que é onde entra a maior luminosidade, ele faz com que as espécies oportunistas, né? Elas entrem naquele fragmento, e elas vão reproduzindo, elas vão destruindo a vegetação nativa ali no entorno. Então, aquilo que você olha de fora, falando, nossa, essa área está bonita, está conservada, não, ela também está sofrendo com esse isolamento, né? Em vários locais, se a gente vai passando nas estradas, você tem uma fazenda enorme e um pequeno fragmento. Como ele está desconectado, quantos anos ele vai sobreviver assim? Porque também o próprio, não além do fluxo gênico, né, entre as espécies animais, o serviço ecossistêmico fica de polinização, de dispersão de sementes, ele fica interrompido. Porque se as aves elas não conseguem voar grandes distâncias, como é que ela vai fazer essa dispersão das sementes? Então, essa conexão, ela é muito importante. Promover essa conectividade e a sobrevivência de espécies vegetais e animais. E aí, pelo trabalho do IP, nesse monitoramento, se começou a fazer essa conexão com o reflorestamento, certo? Quando que começou? Como é que foi pensado todo esse trabalho? Bom, lá atrás eu ainda não estava no IP, mas lá atrás houveram os primeiros trabalhos, né, de desenho de quais seriam, porque é possível você conectar absolutamente tudo, mas seria determinar quais seriam as áreas prioritárias para promover essa conexão. E aí foi criado o que se chama de mapa dos sonhos, que é um mapa de conectividade, mas mapa dos sonhos é muito mais bonito, né, de falar. E o IP tem um modelo muito legal, porque começou com o mico-leão preto, né? Mas aí, no decorrer da vida, da atuação do IP, foi o Cláudio Pado que deu início a tudo, né? E começou a verificar, bom, mas não adianta só trabalhar com a espécie, a gente precisa trazer a comunidade, então foi criando uma outra camada, mas a gente precisa conservar o ambiente, mas a gente precisa trabalhar com educação, e aí a gente foi ampliando, né, todas essas esferas, chegando até como é que fala? A elaboração, a influência nas políticas públicas com base na pesquisa, na ciência, na educação. Então, quando a gente pensa no exemplo do mico, a gente pode ampliar isso para todas as outras espécies ou áreas, como, por exemplo, em áreas onde a gente trabalha com água. No caso do Pontal, foi visto que as áreas de reserva legal, as áreas de proteção permanente e de que maneira poderiam ser integradas. Então, e também a movimentação da fauna, que foi um projeto antigo, que era o dos detetives ecológicos, né? Então, marcando as onças pintadas, as antas, e vendo qual é a movimentação da fauna, e a partir daí se criou esse mapa dos sonhos. E esse mapa dos sonhos, hoje em dia, ele faz parte de uma política pública de restauração, estando, inclusive, fazendo parte está enquadrado no Ministério Público, sabe? Porque é uma forma assim, onde é que a gente restaura? Aqui é prioritário, aqui é prioritário. Então, quando se pensou no corredor ecológico da Rosanela, foi justamente uma área muito ampla e uma forma de fazer um corredor
eu vou dizer, sem interrupção, né? Um corredor contínuo unindo as duas estações, as duas unidades de conservação, a Estação Ecológica Mico-Leão Preto e o Morro do Diabo. Então, com participação de projetos de pesquisa, com recursos, né, de financiamento e também com a iniciativa privada, foi construído esse corredor. Boa. Bom, agora são várias décadas, né, desse trabalho, né, de reflorestamento, integração, e agora, mas a novidade agora é esse trabalho que a gente está falando. A gente ouviu no início da nossa conversa um trechinho, e a gente pode ouvir agora um pouco mais de trechinho, que é a história de captar os áudios da floresta, captar os áudios dessa fauna. Que fase do projeto é essa? Por que é importante esses gravadores? O que vai ser feito com esse material, Simone? Então, quando a gente fala, sempre se fala na conectividade, a gente melhora o fluxo gênico, mas como é que a gente demonstra isso? Então, em 2015, a gente conseguiu a aprovação de uma proposta com a CTG Brasil, que na época era Tuque Energy, agora é CTG Brasil, que é um projeto de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. E aí, a primeira ideia, em 2015, foi elaborar as ferramentas para valoração dos serviços ecossistêmicos. De que maneira a gente poderia fazer essa valoração? Então, foram utilizadas várias técnicas, né? E uma delas foi a utilização dos gravadores, que a gente chama de gravadores remotos, né? Gravadores autônomos. Então, na primeira fase do projeto, a gente colocou os gravadores no corredor ecológico da Fazenda Rosanella, aliado a outras tecnologias, mas a gente focando nos sons da floresta, é uma forma da gente conseguir monitorar uma área em curto prazo, né, e longo. Então, se você imaginar que os gravadores eles ficam em pontos, né, a cada 10 minutos a gente faz a gravação de 1 minuto, a gente tem uma quantidade imensa de informações, né? É diferente de quando você vai a campo fazer censo, fazer levantamento, fazer anilhamento, né? Então, aí a gente optou pelo uso dos gravadores, porque reduz o custo, aumenta a quantidade de dados, é uma tecnologia confiável, então foi essa a ideia. Que incrível! E os sons, né? Porque aí, para quem é leigo, o ouvinte deve estar imaginando, tá, mas é um gravador só de som? E se sim, a gente vai ouvir só aves? Ou dá para distinguir outros tipos de animais só pelo som? Então, o gravador ele vai captando todos os sons, né? Inclusive não só você não tem como programar só para as aves, né? Então a gente fica captando todo o som da floresta e depois a gente vai avaliar, vai fazer as análises dos nossos grupos focais. Então, na fase 1, nós focamos nas aves e nos anfíbios. Então, a gente só precisa adaptar os horários, né, de gravação e depois de todos esses dados, eles não é um gravador comum, é um gravador feito para isso. Quando a gente compara a fase anterior a essa, a tecnologia mudou maravilhosamente, né? Os primeiros eram blindados e super pesados, e do tamanho de uma mochila, e os atuais é do tamanho de 3 pilhas. E esses sons eles vão sendo gravados nos cartões de memória. Depois desses cartões de memória, a gente passa essas informações para um HD externo e depois sobe para uma nuvem de um sistema chamado Sistema Arbimon. E existem algumas outras tecnologias de avaliação de sons, né? Mas nós optamos por usar esse sistema. Então, é uma rede de monitoramento remoto, onde você armazena todas essas vozes, e essas vozes, elas são transformadas em sonogramas. Então, que legal! Você vê o som, né? Uma forma de você ver o som. E que é muito interessante, porque depois de um tempo de uso, algumas vocalizações você consegue
você já identifica até um pouco o desenho, assim, sabe? Você fala, possivelmente tal. E, e tem um grau de confiabilidade, então, um reconhecimento das vozes. Que Aí bacana. Isso é um método que é bastante usado. Eu confesso que é a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre isso. E de onde vocês tiraram essa referência? Então, atualmente ele vem sendo, né, vem crescendo bastante a utilização dessas gravações. Inclusive, hoje em dia tem um aplicativo no celular, tem os aplicativos no celular que você consegue fazer as identificações. Mas na época que foi pensada essa proposta, né, foi o início de uso junto com alguns pesquisadores que já vinham utilizando junto com o pessoal da Costa Rica, Uhum. que é inclusive um brasileiro que trabalha lá também, né, que participou da elaboração do sistema. E a nossa ideia era justamente aplicar novas tecnologias para aumentar realmente essa quantidade de informações e de avaliações. E além dos sons, que é muito legal também, é a questão da paisagem sonora. Você consegue, pelos sonogramas, ver, por exemplo, a questão da sazonalidade. Né? Em determinadas épocas do ano, você vai ver um aumento numa curva de determinada frequência. Depois, então, você consegue ir associando isso aos impactos ou à sazonalidade. Que incrível. Tem alguns resultados que já saíram, que eu vou colocar aqui, que chegou no material que foi enviado, né? Que espécies do grupo funcional de dispersores de semente ocorreram unicamente no maior corredor. Aí eu estou falando do soldadinho, do risadinha, do tico-tico-rei, da guaracava de barriga amarela. O soldadinho é uma espécie lindíssima de ave, né, Simone? Sim. Não, eu acho ele lindo demais, aquele tamanhico de nada, né? E esse é um dos que não vão se deslocar a grandes distâncias, né? Que ele precisa dessa conectividade. Porque a gente consegue também, o grupo Aves, né? Ele é bastante estudado, a gente tem muita informação. Eu já trabalhei muito com anilhamento antigamente, e capturas e tal. E assim, é um grupo que é bastante estudado e tem muita informação. Então, a gente consegue saber quais são as espécies sensíveis às mudanças do ambiente, e as aves são excelentes indicadores da qualidade, né, ambiental. Então, quando a gente vê uma espécie dessa numa área reflorestada, a gente sabe que foi super benéfico, porque senão eles estariam ou numa das áreas controle, que são as unidades de conservação. Né? Se aquilo tudo fosse pasto, jamais a gente ia encontrá-lo, onde foi encontrado no meio do corredor. Exato, tem outros dados aqui do Juruvá, Araponga e Surucuá que foram detectados, né? Que também é espécie dispersora de semente, foi encontrada apenas nas unidades de conservação em fragmentos menores. Que emoção, Araponga, né? Tão simbólica, Araponga, uma ave tão rara também, né, Simone? Sim, e está em um grau de ameaça, né? Então, essa é uma das que é muito fácil a gente detectar no gravador, né? Sim. E às vezes ela está no fragmento, você está no gravador no outro, mas você está ouvindo. Mas é uma ave extremamente importante, bastante sensível, e é muito bom saber que isso indica ainda a qualidade ambiental, né? Exato. E, finalmente, as espécies presentes em todos os ambientes estudados têm o finfim, a gralha picaça, o tucanuçu, neném e bem-te-vi. Uhum. Que legal, bacana demais. São quantas espécies ao todo já nesse primeiro dado? E esse projeto vai até quando essa coleta de dados? Será permanente? Então, essas que você citou, foi a primeira fase do projeto, que foi de 2015 a 2018. Tem muitos dados para ser analisados, e na época a tecnologia também não permitia uma avaliação, uma identificação tão rápida quanto agora. Então, o que demorava, sei lá, uma semana, hoje em um dia você consegue ter esse levantamento graças à melhoria da tecnologia. Esse projeto, ele reiniciou agora, a gente não está mais só no corredor, mas nós estamos trabalhando em
11 áreas de conservação ambiental. As ACAs, elas não são áreas de proteção do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mas são áreas de proteção e foram realizadas pela empresa, né, pela CTG Brasil. E, então, o interessante é que a gente, nessa segunda fase, em dezembro, nós colocamos 90 gravadores, né, em 25 fragmentos, e esses gravadores permaneceram por 3 semanas. Então, depois a nossa equipe foi lá, nós retiramos os gravadores e colocamos em mais 22 fragmentos. E assim sucessivamente com 90 gravadores. Então, equivale a dizer que nós temos um total de 270 gravadores, né, assim, informações de 270 gravadores, cerca de 800 mil minutos de gravação. Que beleza! Então, muita informação. Que bacana. E agora, nessa segunda fase, a gente vai começar essas avaliações. A gente está terminando de subir os dados para a nuvem, e esses dados agora vão ser trabalhados por uma mestranda do IP, né, da ESCAS, que é a escola do IP. Então, a gente vai começar essas avaliações. Muito legal. E eu espero, então, depois trazer mais resultados, então, desse projeto. E te agradeço muito hoje, Simone, de ter contado um pouco dessa história e a gente poder, né, realmente mostrar como um trabalho. É importante também lembrar uma característica desse projeto, que é o longo prazo, né? Nada se faz de um dia para o outro, a gente está falando de quase 2 décadas, né, de um crescimento, de uma ampliação de um projeto. Então, quando a gente trabalha com conservação, quando a gente fala sobre conservação, é sempre importante poder destacar o papel da presença e de trabalhos constantes nesse sentido, certo? Certo. A conservação a gente só faz a longo prazo mesmo. Eu só queria ressaltar 2 pontinhos, assim, que eu acho que é uma informação bem legal. Na fase 1, a gente encontrou no corredor 13 espécies vegetais que não foram plantadas por nós na restauração. Foram espécies que são feitas, a dispersão é zoocórica, né, feita por animais. Então, isso também é mais um dado que o serviço ecossistêmico, ele também reduz o custo, né? Então, é um custo evitado. E nós temos uma equipe grande nesse trabalho, né? O Alexandre Oeso, ele fez esse trabalho de levantamento há cerca de 20 anos com as aves, e dessa vez nós instalamos também os gravadores nas mesmas áreas onde ele trabalhou. Então, vai ser super interessante quando a gente fizer essa comparação do que foi há 20 anos, que tinha nos fragmentos, e como é que a gente está com a situação atual. Maravilha, que ótimo. Hoje ouvimos, então, essa história nessa semana, né, que a gente celebra o Dia da Terra. Eu quis trazer essa história muito bonita, muito bacana, sobre resiliência no trabalho da conservação e resiliência da natureza, né, quando a gente consegue contribuir de uma maneira positiva, todo mundo sai ganhando. Simone Tenório, muito obrigada, foi um enorme prazer. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.